E às vezes, quando a gente lê essa palavra, a gente vê assim, isso foi escrito há tanto tempo atrás, mas nos nossos dias de hoje isso é tão atual, lobos cruéis. Eu até acho que ele falava mais para nós hoje do que do passado, porque hoje nós temos igrejas fundamentadas. E hoje nós convidamos, às vezes, pessoas para pregarem nas igrejas. E mesmo que nós não convidemos, nós temos hoje uma coisa chamada internet. Tem pastores de internet. Gente, tem irmãos que não querem sair de casa para congregar na igreja, né? Porque para eles é como ficar em casa. Ah, hoje eu vou assistir pregação dessa igreja. Ah, hoje eu vou assistir pregação daquela igreja. Ah, hoje eu vou assistir esse pastor. Hoje eu vou assistir aquele pastor. Tem pessoas que são pastoreadas pela internet. E o que o pastor fala pela internet, elas tomam na vida dela, praticam e continuam fazendo aquilo ali. Agora, eu já vi de tudo um pouco. Porque eu falo que eu peneiro muita coisa na internet, eu vejo aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que eu posso falar como errado, aquilo que eu posso falar como certo, porque a gente tem que ser antenado hoje em dia. O professor de escola dominical não pode ficar arcaico. Se alguém comenta alguma coisa, você tem que estar dentro do assunto. E o que eu já vi de pastor pregando contra dízimo na internet, eu falei, meu Deus do céu, eu vou até virar a página, porque não tem como. Ele acha brecha dentro da Bíblia, na heresia, para falar que quem dizima hoje é errado. Só que nós somos discípulos de Jesus, nós vemos falar do dízimo no Velho Testamento e vemos falar no Novo. Então a gente não tem o que falar e não tem o que falar lá. Nós somos discípulos, então nós temos que seguir aqui. Nós sabemos que o dízimo é para manutenção da obra de Deus. Acabou. Aí eles querem falar que o dízimo é coisa do passado e que hoje em dia só tem que vigorar a oferta. Cada hora você vê um falando uma coisa. Então esses lobos vorazes, eles vão e filtram. Isso quando não tem, muitas das vezes, querer que a gente coloque ainda instrumentação judaizante dentro da igreja, né? Você tem que usar kipá, você tem que usar o menorá, você tem que usar o negócio. Você vai fazer um evento na igreja sobre Israel? Você usa e fala. Agora, o que não dá é para você ficar usando aquilo ali no culto inteiro, né? Eu vim de uma denominação onde a gente tinha terra de Israel, que levava para casa, tinha que tinha, né, que amarrava. Então, assim, eu convivi com isso muito tempo, até eu entender que isso não era a base da minha fé, que eu não precisava disso para exercitar a minha fé. Então, assim, são questões, por exemplo, a gente sempre se citar denominações, essa questão de sacrifício, que você tem que dar tanto, que assim Deus vai te fazer na sua vida. Aí se você quer um carro, então você dá tanto. Então, assim, essas coisas que a gente fica ouvindo que vai chateando a gente, porque na época de Paulo, isso eram lobos vorazes. Pessoas que entravam dentro da igreja e começavam a pregar essas coisas que não levou o povo a lugar nenhum, só desviaram na frente. Porque se hoje eu falo com Deus que eu quero e Deus me dá, pela misericórdia dele, e amanhã Deus não me dá, então eu não vou servir a Deus porque ele me deu. Gente, a quantidade de irmão que está frustrado dentro da igreja hoje, que às vezes colocou um envelope de R$ 1.000 de oferta no altar, porque o pastor falou com ele que se ele desse aquela oferta ali, Deus iria dar um carro para ele. Se ele desse aquela oferta no altar de sacrifício, Deus iria dar para ele um apartamento. Eu não estou falando que Deus não pode dar, não. Deus pode dar. Mas acontece que isso é barganha. Barganha. A oferta e o dízimo na casa do Senhor nunca foi para que a gente cobrasse do Senhor na semana seguinte um bem que você quer. Porque você dá, e a palavra de Deus fala que ele vai retribuir. Tudo que você planta no reino de Deus, ou no altar de Deus, ou na presença de Deus, ela vai voltar para a gente como a lei natural da oferta. Você plantou, você vai colher da natureza que você plantou. Essa é a realidade padrão. Mas acontece que quando você fica convencendo as pessoas, ou fazendo com que a pessoa acredite que ela está na igreja só para pedir. Hoje ela quer um carro, amanhã ela quer uma casa, depois ela quer outro carro, depois ela quer outra casa, depois ela vai viver de renda, porque de tanto que ela pediu a Deus casa e carro, ela já tem uma frota de carro, já tem um monte de aluguel. E aí o dia que Deus fechar esse torneio não der, agora eu não vou servir a Deus mais não. Não vou servir a Deus mais não, porque Deus me deu. Há tempos atrás, vocês vão lembrar quando teve aquele tsunami, e quando teve lá no Japão, aquele que invadiu, que destruiu aquelas usinas lá. O japonês é um povo muito na dele. Eles não são, a religião predominante não é o cristianismo lá, claro, eles são muito diversificados,
hinduísmo, shintoísmo, eles têm budismo, tem muitas denominações lá que eles servem a outros deuses que não tem nada a ver com o nosso. Mas, naquela época, se ouviu falar aqui no Brasil que muitos japoneses correram para a igreja depois para buscar Deus. Por quê? O povo, quando o povo é rico, e isso aconteceu também nos Estados Unidos, depois da queda daquelas torres gêmeas, muitos americanos correram para dentro da igreja. Por quê? Todo povo